Boa noite. Hoje, a aula de hoje, de endocrinologia, vai falar sobre os princípios gerais da fisiologia endócrina, tá? Então, quando a gente fala de endocrinologia, em primeiro lugar temos que entender que o estudo, né, que se encarrega sobre o sistema endócrino, né? O sistema endócrino não é mais que um grupo de órgãos, né, de tecidos que exercem uma função, tá? Uma função organizada através de hormônios que exercem um alvo, uma função dentro de um alvo. E assim, esse alvo vai apresentar mudanças fisiológicas e, em alguns casos, até patológicas, tá? Então, o que podemos entender como sistema endócrino? O sistema endócrino é uma rede, um grupo, né, integrado de múltiplos órgãos. Esses órgãos apresentam diversas origens embriológicas. Por exemplo, algumas derivam do ectodermo, outras do endodermo, com maior frequência. Tá? Liberam um produto, uma substância chamada hormônio. E esse hormônio vai exercer suas funções em células-alvos que se encontram próximas ou totalmente distantes. Tá? A característica própria de um hormônio, de um sistema endócrino, é funcionar à distância. Tá? E nunca esqueçam-se de que o sistema endócrino não está isolado, tá? Sempre está integrado com o nosso sistema nervoso central, periférico, até com o nosso sistema imunológico. Tá? Tem muito a ver a endocrinologia com, por exemplo, com a hipófise. A hipófise é um órgão, um componente do sistema nervoso central. A parte imunológica, às vezes algumas doenças podem apresentar uma origem imunológica e apresentar um efeito sobre um órgão endócrino. Por exemplo, temos a doença de Hashimoto. A doença de Hashimoto é uma doença onde o ser humano apresenta a disposição genética para produzir anticorpos que ataquem as peroxidasas tiroidianas, tá? E quando ataca as peroxidasas tiroidianas, o equilíbrio final dessa alteração fisiológica, dessa mudança imunológica, seria deterioro da função da tireoide, levando a o que nós conhecemos como hipotiroidismo por desgaste, a consequência de uma doença de Hashimoto, tá bom? Então, conclusão. O sistema endócrino é um sistema que apresenta tecidos diferenciados, né? Esses tecidos diferenciados com características diferentes se agrupam e esses órgãos agrupados assim denomina-se de glândulas, tá? As glândulas apresentam a produção de uma substância química que funciona como um mensageiro químico, que seriam os hormônios. Esses hormônios serão liberados para a nossa circulação sanguínea. E esse hormônio liberado chegará no nosso alvo, e nosso alvo distante ele vai apresentar um efeito fisiológico, ou às vezes suprafisiológico, ou às vezes até patológico. Tá certo? Quais são as funções do sistema endócrino? Uma das funções, nós podemos citar várias, né? Um dos exemplos mais clássicos seria a regulação do equilíbrio do sódio, né? Por exemplo, através da aldosterona, através do equilíbrio renal, tá? Do sódio e da água. Por exemplo, temos a aldosterona como um dos principais reguladores, que eles vão manter o que nós chamamos de homeostasia do líquido intra e extracelular, mantendo assim o equilíbrio, né, entre o líquido que entra e que sai, ou aquele que está dentro da célula, ou aquele que está fora da célula. Para quê? Com a finalidade de manter o nosso chamado volume sanguíneo, né, mantendo assim a pressão arterial, tá? Agora, outra função importante, né, por exemplo, através da glândula paratormônio, ele regula os equilíbrios de cálcio e de fosfato, que são totalmente necessários
para manter a integridade da membrana celular, tá? E aí, também junto com a manutenção do sódio e do potássio também associados, eles permitem o que nós denominamos da sinalização celular. Assim. Em outras palavras, aquelas transformações, aquelas comunicações de potencial de ação oferecidos pelo sódio, pelo potássio, pelo cálcio, também são uma das funções endocrinológicas, tá certo? Ele regula nosso balanço energético, né, através de do controle do armazenamento, da mobilização e a utilização da energia, certamente através do ATP. Em outras palavras, uma função mitocondrial, se vocês lembram. Então, assegurando assim tudo que seriam os suprimentos das demandas do nosso metabolismo, tá? Outra coisa importantíssima que é importante falar muito que a endocrinologia tem é aquele que nos mantém vida, nos mantém vivo, tá? Através de quê? De uma coordenada regulação das respostas que vai ter nosso organismo, que funciona como contrarregulação. Contrarregulação tanto hemodinâmica como metabólica, perante ao estresse. Por exemplo, às vezes meu paciente pode ter sido atacado por um animal, por exemplo, né? Um fenômeno de estresse. Então, esse fenômeno de estresse vai permitir o que nós chamamos de mecanismo de fuga, né? E às vezes um principal exercício de fuga é correr. Então, para poder correr, ele precisa de contratura muscular. O cálcio, a glicose permitem entrar para o cálcio para poder exercer a contração, relaxamento muscular, e a energia para poder oferecer a energia e a glicose, perdão, para poder converter-se e oferecer a energia suficiente, tá? No trabalho mitocondrial, oferecendo energia, mantendo e utilizando a energia armazenada, né? Então seria permitindo assim a função contrarreguladora, que seria a fuga nesse caso. Em outro caso, outro exemplo que podemos botar, o paciente que encontra-se perante um fenômeno de estresse, como ele tem um sangramento maciço, por algum corte, né? Por algum ferimento de bala, ferimento de faca, falando assim. Então, o que vai acontecer? Vai existir uma contrarregulação hemodinâmica, como talvez sejam secretados substâncias vasoconstritoras, tá? Que vão exercer uma vasoconstrição, com a finalidade de diminuir a perda do líquido extravascular, ou às vezes aumentando a secreção do sódio, tá? Para poder aumentar o volume intravascular, ou às vezes a secreção de adrenalinas, ou diminuição da secreção de adrenalinas, para contrarrestar a perda sanguínea, tá? Um aumento da frequência cardíaca através de estímulos hormonais também poderia ser um mecanismo de defesa, tá bom? Então, hormônios, eles permitem a coordenação das respostas contrarreguladoras hemodinâmicas metabólicas do meu hospedeiro, tá? Através de hormônios sexuais, entre o hipotálamo e os ovários e os testículos, permitem uma regulação da reprodução, do desenvolvimento, do crescimento e do processo de envelhecimento, tá? Só peguei algumas das funções biológicas, das ações dos hormônios, tá? Só para citar como exemplos. Então, vamos falando um pouco da glândula endócrina. A glândula endócrina, um dos componentes do sistema endócrino, é uma estrutura muitas vezes única, ou no máximo bilateral, tá? Somente no caso do hormônio paratireoide, que às vezes podemos encontrar 4, que são minúsculas, mas a maior parte delas são únicas ou bilaterais. Normalmente, eles não apresentam um íleo, não apresentam um grupo de entrada. Normalmente, eles carecem de ductos, tanto para a circulação como para a inervação. A informação, a recepção da informação e a resposta, normalmente ele é feito através do interstício, tá? Então, ele não tem ductos de condução do hormônio, nem ductos para trazer os mensageiros, tá bom? Então, as glândulas endócrinas secretam
os denominados hormônios, tá? Ou também podem secretar neurotransmissores ao interstício. E do interstício é que passa a circulação sanguínea. Tá? Não existe uma conexão anatômica assim estrita entre tireoides com TSH. O TSH vai liberar o hormônio tiroidiano para qual não existe uma veia, não existe uma artéria, um nervo que leve do lugar do alvo da glândula endócrina, não leve o hormônio diretamente para. Por exemplo, o FSH e LH que se formam na hipófise, eles vão atuar, um exemplo, ovários. Não existe uma artéria hipofisiária e ovariana que leve até isso, né? A secreção da hipófise e no interstício, do interstício é que entra no sangue, tá? E aí, seja qual seja a artéria ou o nervo, vai ser transportado para o órgão alvo, nesse caso ovários, e no caso dos homens, testículos, tá? Não existe uma conexão anatômica estrita, né? Exemplo, a única conexão que a gente pode conhecer ou relacionar é através do hipotálamo e hipófise, tá? Onde existe uma estreita ligação anatômica entre eles, mas o resto dos órgãos não apresentam essas características, tá? O hormônio é um produto químico, tá? Liberado pelas células das glândulas endócrinas, produzem umas quantidades muito pequenas, muito diminuídas, conhecidas como doses nadir. E essas doses nadir exercem uma função ou uma ação biológica sobre o celular alvo, tá? Então, um exemplo, a glândula endócrina, exemplo, né, de hormônios produzidos nas glândulas endócrinas, vou botar só dois exemplos. Insulina, que é produzida no pâncreas, e o cortisol, que é produzido na glândula suprarrenal. São duas glândulas endócrinas características, tá? Mas o cérebro também existe uma produção hormonal por parte do nosso cérebro. Por exemplo, temos o hormônio liberador da corticotropina, que acontece isso no hipotálamo, e o hormônio antidiurético, que normalmente já acontece na hipófise posterior. Tá? Existem alguns outros órgãos que não têm uma característica especificamente endócrina, mas que podem apresentar a característica ou podem apresentar uma função endócrina associada. O coração, através do átrio, ele produz o peptídeo natriurético atrial. O fígado pode produzir o fator de crescimento semelhante à insulina, tá? E até o tecido adiposo, tá? Onde apresenta um hormônio chamado leptina, que controla saciedade e fome, tá? Então, já falamos de glândula, já falamos de hormônio, tá? E agora vamos falar de órgãos-alvo. Órgãos-alvo são estruturas teciduais que contêm células que apresentam uma série de receptores totalmente específicos para poder ligar ao hormônio que está vindo, tá? E essa interação entre o hormônio e o receptor vai desencadear toda uma reação bioquímica totalmente demonstrável e que pode desencadear funções ou alterações nucleares, citoplasmáticas ou mitocondriais. Em outras palavras, reações bioquímicas fisiológicas, tanto no núcleo, como nas membranas, como no citoplasma das células dos tecidos alvos. Tá? Agora, o hormônio, quimicamente, como está composto, né? O hormônio, estruturalmente, quimicamente falando, apresenta várias origens. Nós temos desde aqueles que derivam de alguns aminoácidos, que nós vamos conhecer como aminos. Peptídeos, já sabemos, são um grupo, uma associação de polipeptídeos e peptídeos que não chegam não chegam a quantidade de 20 como para formar uma proteína, né? Então são pré-proteínas, falando assim, né? São peptídeos, são estruturas sequenciadas de aminoácidos.
As proteínas já são estruturas mais complexas, né, que apresentam estruturas peptídeas prolongadas, com mais de 20 aminoácidos, formando caracteristicamente as proteínas. Tá? Então, um hormônio pode ter uma composição amina, uma composição peptídea, uma composição proteica, ou às vezes essas proteínas podem se misturar, tanto um componente proteico como um componente glicídico, ou seja, um açúcar associado a uma proteína, tá? Ou às vezes pode apresentar também um componente esteroideu. O esteroideu é um produto derivado dos triglicerídeos, né? Ou de um tipo de gordura, notamment derivado do colesterol, tá bom? Então, a estrutura do meu hormônio importa e muito. Por que importaria? Porque ele vai determinar exatamente a localização onde seu receptor vai estar no nível celular. Por exemplo, nós temos uma célula, né? Todo mundo sabe, nós temos uma membrana na célula e temos nosso núcleo e temos nosso citoplasma. Então, muitas vezes, dependendo do tipo de hormônio que nós vamos utilizar, eles podem apresentar algum tipo de receptor específico para a sua estrutura química. Por isso que eu falava que a estrutura química serve, importa e muito. Tá? Então, essa estrutura química vai determinar onde ele vai encontrar o seu receptor hormonal. Tá? Por exemplo, as aminas e os peptídeos, que são estruturas bem simples, né? Que não chegam, aminas que só chegam de um aminoácido e peptídeos que não chegam a ter menos de 20, eles apresentam receptores bem fáceis, né? Onde? Na membrana celular. Já os esteroides, as gorduras baseadas em colesterol, eles atravessam as membranas celulares plasmáticas e se ligam com receptores que se encontram dentro do núcleo. Tem receptores internucleares. Pensando bem, estruturas mais complexas, com maior peso molecular, apresentarão receptores mais internos, até intranucleares. Os hormônios mais simples, mais proteicos, com menos estruturas, apresentarão receptores com mais facilidade na membrana celular. Tá? Existe uma exceção, onde o hormônio tiroidiano, que é peptídeo, que é transportado na célula para sua ligação, onde? Até o núcleo celular. Então, o hormônio tiroidiano é um hormônio peptídeo, proteico, deveria ter uma função má na membrana, eles têm uma resposta, ou têm uns receptores nucleares. Tá? Então, também outra coisa importante, quanto mais complexo a estrutura molecular dele, costuma ter uma vida meia maior no sangue, tá? Quando é transportado. Enquanto as estruturas mais simples, mais fáceis, a vida média dele vai ser muito mais curta. Tá? Nesse slide, nós podemos ver a estrutura do hormônio, também influencia muito na minha vida. Né? Por exemplo, as aminas, que são derivadas da tirosina, que é um aminoácido, metade de um aminoácido, que é curtíssimo, né? Ele dura no máximo entre 2 a 3 minutos. Os polipeptídeos podem ter uma meia-vida de 4 a 40 minutos. Alguns esteroides proteicos, né? De 4 a 170 dias. E o hormônio tiroidiano talvez seja um dos que dura muito mais, um dos que mais dura no sangue, podendo durar entre 3 quartos de dia até 6 dias, entre 6 a 7 dias. Tá bom? Tá? Então, vamos falar um pouco sobre o hormônio proteico ou peptídeo. Tá? Hormônios que têm origem proteica ou peptídico, ou seja, pequenas moléculas que ainda não se aproximam a proteínas. Tá? Então, estamos falando de hormônios proteicos. A maioria dos hormônios, é dizer, os hormônios proteicos ou os peptídicos, são os hormônios que se encontram em maior quantidade no meu organismo. Tá? E a maioria dos hormônios são proteicos e peptídicos. Tá? As moléculas compostas podem ter desde 3 aminoácidos, sendo um peptídeo, né,
até 200 aminoácidos quando já viram proteico. Tá? Às vezes eles podem ser associados a algum carboidrato. Esse carboidrato já quando se associa formam estruturas mais complexas conhecidas como glicoproteínas. Tá? Mas muitas vezes, uma das características dos hormônios proteicos é que eles não vêm ou não nascem já prontos. Tá? Eles precisam de todo um processo de maturidade, muitas vezes intracelular, para poder eles sair e formar essa proteína adequada. Nesse slide, nós podemos ver uma síntese da secreção dos hormônios peptídicos. Exatamente aqui um exemplo dos hormônios peptídicos, né? E nesse caso, por exemplo, ainda nos ribossomas, nós podemos ver um fenômeno de síntese, né? Onde temos um pré-pro-hormônio, tá? Depois eles vão passar para os aparelhos de Golgi, né? Onde existe um fenômeno de empacamento, de armazenamento, falando assim, né? E onde temos já um pró-hormônio, e esse pró-hormônio vai já a uma zona de estoque, que seria quase de liberação. Então, aí já é um hormônio armazenado que vai poder ser liberado, tá bom? Isso mais ou menos é a característica. Em outras palavras, ele precisa muito de uma sequência celular para poder, desde seu armazenamento, desde sua formação, sua liberação, sua conversão, até sua liberação pela célula, tá? Um exemplo grande que nós temos de hormônios peptídicos é a insulina, o glucagon, adrenocorticotrópico, o hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante, o hormônio tiroestimulante e a gonadotrofina coriônica. Tá? Os hormônios esteroides. Os hormônios esteroides são netamente os derivados do colesterol. Tá? Eles são sintetizados na nossa glândula suprarrenal, nas gônadas e na placenta. Tá? Eles são lipossolúveis, circulam no plasma ligado a proteínas, atravessam a membrana celular e se ligam em receptores intracelulares, tanto no citosol como no núcleo. Um exemplo deles é a vitamina D e seus metabólitos. Outro exemplo é o cortisol. Então, na figura seguinte, vocês vão poder ver assim, ó, o que eu falava para vocês. Os receptores de superfície celular da membrana plasmática apresentarão as proteínas que funcionam como receptores, tá bom? Enquanto para hormônios proteicos ou peptídicos, enquanto o núcleo apresentará receptores para poder transportar eles até o núcleo, onde se encontrarão com os hormônios esteroides, né? Alguns hormônios derivados dos aminoácidos, já falava assim, um aminoácido só, por exemplo, eu estou pegando aqui o exemplo da tirosina. Tirosina é o principal aminoácido que vai dar origem à nossa noradrenalina, adrenalina e à nossa dopamina. Inclusive até os hormônios tiroidianos, tirosina com iodo, né? Tem uma associação da tirosina com o iodo. São exemplos que podem ser derivados da tirosina, tá? Combinado até aqui? Tá certinho? Vamos dar um descanso. De boa, uns 2 minutinhos, tá? Agora, e como que essas glândulas exercem suas funções? Vamos falando assim, os efeitos celulares dos hormônios. Ele vai depender muito do local onde o efeito do hormônio é produzido em relação ao local de liberação. Existe um fenômeno que se denomina efeito endócrino, onde o hormônio é produzido no lugar X, é liberado para a circulação, é transportado, tá, para exercer seu efeito biológico à distância, até a célula-alvo. Melhor exemplo, o pâncreas produz ele no intestino, tá? E daí passa por corrente sanguíneo e o pâncreas depois vai produzir insulina que vai funcionar em todos os tecidos do nosso organismo, né? Desde nossos rins, desde nosso músculo, desde nossos ossos, tá bom? Então esse seria um típico exemplo de um efeito endócrino, tá? Outro exemplo endócrino, a glândula tireoides produz a glândula tiroidiana
é liberado no interstício, passa pelo sistema sanguíneo e aí é liberado e transportado para todos os tecidos periféricos dependentes de hormônios tiroidianos, célula muscular, da visão e tudo isso. Esse efeito, repito, é na célula original, produz o hormônio na periferia, no interstício dela, tem que passar pela corrente sanguínea e o sangue vai distribuir o tecido à distância. Combinado? O outro efeito é o efeito parácrino, o paracrino. Nesses casos, o hormônio aqui é parecido, o hormônio, a célula produz o hormônio, ele se joga no interstício, mas o efeito não é à distância, é dentro da mesma área, é dentro da vizinhança, falando assim. Então essa célula vai fazer o efeito sobre a célula que está ao lado. Por exemplo, um exemplo claríssimo, o fibroblasto é a célula embrionária das células que vão formar fibras, né? Tipo colágeno. Então, o fibroblasto vai liberar uma substância para permitir a maturidade do fibroblasto até fibrocito. Tá? E esse fibrocito aí vai virar a célula típica do tecido conectivo. Tá? Esse efeito parácrino é onde é um efeito à vizinhança, a pequena distância. Tá? E temos um efeito autócrino, na qual a célula produz o hormônio biológico sobre ela mesma, tá? Sobre ela que vai liberar. Por exemplo, a célula da pele. A célula da pele, ele vai liberar quando é jovem, né? Quando está na base da pele, ele vai produzir uma substância de queratinização. E essa substância vai começar a fazer efeito sobre ela mesma. Então, exercendo uma função de biotransformação de uma célula quadrada para uma célula mais plana e uma célula mais dura, que produz uma substância proteica que permite a formação de nossas peles. Tá bom? São os três típicos exemplos que nós temos que lembrar sempre: o efeito endócrino, parácrino e autócrino. Tá? Então, o transporte dos hormônios. Quando falamos de hormônio produzido, né? O hormônio já foi, sai da glândula, vai sair da glândula, tá? Produzida, por exemplo, vamos falar uma tireoide, um pâncreas, né? Aí ele precisa sair, entrar no sangue, é liberado do interstício, precisa entrar no sangue, e aí o sangue precisa ser transportado pela corrente, pela circulação sanguínea, tá? Dentro da circulação sanguínea, essas moléculas ainda um pouco meio frágeis, elas precisam que elas consigam chegar ao alvo, tá? Então existe um sistema fisiológico de proteção na qual existem os transportadores. São substâncias que oferecem um incremento, como uma capa dura para elas, para poder ser levados desde o cérebro, por exemplo, até o testículo, até a ponta de um pé, falando assim. Então, a forma como eles vão se liberar e como eles vão se transportar vai permitir melhorar suas funções biológicas, tá? Então, uma grande porção, às vezes 10%, 15%, até 75%, eles vão precisar de um transportador que ofereça a segurança para um transporte a longo prazo. E uma parte pequena, uma parte que não vai se aderir a seu transportador, essa parte vai funcionando, enquanto vai saindo, vai encontrando uma célula, vai entrando e vai fazendo o seu efeito, fazendo já a sua função biológica, né? Então, podemos concluir de que aquela célula que vai ser atrapalhada pelo seu transportador, ela vai demorar ou vai ter um probleminha para ser utilizado, enquanto a forma que não tem o transportador é a forma livre, ele vai poder ser utilizado facilmente. Então, nós poderíamos concluir de que a forma livre é a forma ativa e a forma ligada a proteínas se encontra numa fase inativa, como se fosse uma forma de reserva, tá bom? Então, por quê? Então, a ligação proteica prolongada à proteína vai aumentar a minha vida, regulando assim sua atividade, regulando assim
a quantidade no sangue, tá bom? Então, as proteínas transportadoras mais comuns que nós conhecemos seriam, pois, as albuminas e as globulinas. As hepáticas, algumas alterações hepáticas, como, por exemplo, a insuficiência hepática, pode trazer mudanças importantes na função hormonal. Tá? Por quê? Porque se eu tenho um problema hepático, eu não vou produzir como o fígado, né? Não vou produzir a quantidade suficiente, às vezes, de albuminas e globulinas, tá? Então, por isso, como tem menos, vou atrapalhar menos, vou guardar menos, e a parte livre vai se encontrar com maior atividade. Então, os hormônios livres serão utilizados com mais prontidão, e essa função de reserva que tínhamos falado não acontece tão eficazmente, tá bom? E todo isso traz a mudança que nós falávamos sobre a função hormonal, tá? A maior parte dos hormônios que são aminas e proteicos circulam livre, tá? A maior parte das aminas e dos hormônios proteicos. Embora nossos hormônios lipossolúveis, tá? Como os esteroides, que são derivados do colesterol, e nossos hormônios tiroidianos, eles sim precisam de uma ligação muito forte com seus receptores de transporte, tá? Uma das coisas que nós temos que ver também de que existe uma interação de hormônio com proteína, um equilíbrio. Seja, a interação entre o hormônio e seu transportador, ele precisa do que nós denominamos de um equilíbrio, um bom equilíbrio dinâmico, que possibilitem as adaptações, que possibilitem a oferta do hormônio em momentos de maior necessidade ou de menor necessidade. Tá? Que pedem, porque muitas vezes o ser humano apresenta algumas mudanças, tá? Nós não somos estáticos. Podemos ter momentos de maior necessidade ou momentos de menor necessidade. Tá? Às vezes que acontece, se meu hormônio não é liberado com muita frequência do seu transportador e a forma livre está em baixa quantidade, meu corpo pode estar pensando que existe uma deficiência. Ou às vezes, no pior dos casos, quando não tenho a proteína suficiente, como no caso do cirrótico, eu posso ter menos forma de reserva e mais forma livre. Então, meu corpo vai entender que, como existia um maior consumo, estaria tendo uma falta, né? Um exemplo claríssimo que eu vou falar para vocês é o hipercortisolismo relacionado à gravidez. Quando a mulher fica grávida, existe um incremento. A gravidez é uma anabolização, tá? E o fígado começa a produzir proteínas em maior quantidade. É uma condição hiperproteica na mulher. Então, vai existir uma hiperprodução de cortisol, tá? E também vai existir uma hiperprodução de proteínas. Então, vai existir uma maior produção de proteínas que vão capturar o cortisol, tá? Então, a mulher grávida, o que vai acontecer? Esse cortisol atrapalha muito, ele não é utilizado, ele está como uma espécie de reserva, a forma ativa se libera pouca quantidade. Então, quando eu faço uma medida de sangue, meu paciente está com um nível altíssimo de cortisol, então, tendo um hipercortisolismo totalmente relativo, que às vezes não é funcional, tá? Então, minha paciente pode ter um hipercortisolismo, mas ter uma clínica de hipocortisolismo. Por quê? Na parte clínica se manifesta a forma ativa, a forma livre, ela está tendo uma deficiência, mas quando eu estou fazendo a medida no sangue, ela tem uma altíssima quantidade, mas da forma ligada ao seu receptor. Tá? Quanto maior seja a ligação proteica, maior será a meia vida do hormônio, né? Prolongando assim também sua taxa, sua vida média,
seu tempo de vida média, assim como também sua taxa de depuração. Então, muitas vezes, existe como que vai ter mais hormônios circulantes e menos eliminados, tá? Bom, uma vez o hormônio que é liberado no sangue, ele vai ter várias possibilidades, né? Primeiro, vai ser ligado a um receptor, né? Vai a um receptor específico, vai realizar a função biológica, vai ter o efeito biológico, tá? E pode sofrer metabolismo no receptor na membrana ou dentro do tecido alvo, tá? Mas a parte do hormônio que não é utilizado exatamente por essa, por esse, por essa função endocrinológica mesmo, né, endócrina, de ser utilizado por seu receptor, ele pode transformar-se metabolicamente no fígado e pode eliminar metabolitos inativos, tá? Ou também uma parte pode ter eliminação renal do hormônio sem ser metabolizado. Em outras palavras, temos três sequências. O hormônio é utilizado pelo seu receptor de membrana, vai cumprir sua função biológica, ou senão vai ser metabolizado pelo fígado ou vai ser excretada pelo rim, tá bom? Dentro do fígado, os hormônios podem ter dois tipos de fase. Uma fase 1, que é a fase de hidroxilação e oxidação. A fase 2, nós temos fenômeno de glucuronidação, sulfatação e redução do glutationa. E a eliminação pode inclusive se observar eliminação pela bile ou pelo rim, tá bom? Bom, efeitos celulares dos hormônios, tá? A resposta biológica dos hormônios é desencadeada por uma ligação ao seu receptor hormonal específico do órgão-alvo. Esses podem ser uma ligação parcial, uma ligação total com seu receptor, e já falamos que podemos encontrar receptores de membrana, receptores de citosol ou de intranuclear. Nós vimos este quadro sobre o mecanismo de ação, né? Os hormônios tiroidianos podem apresentar a necessidade de ter um ingresso citoplasmático e ligar até o núcleo, e os hormônios peptídeos encontram seus receptores na membrana celular, onde desencadeiam os fenômenos bioquímicos, tá? Então, vamos falar alguns exemplos claros de hormônios baseados na natureza química dela, tá? Por exemplo, quanto à natureza química, nós temos hormônios proteicos, tá? Por exemplo, da hipófise, vasopressina, citocina, hormônio antidiurético, a alfa-melanotrofina, tá? A adrenocorticotrofina, somatotrofina, prolactina, o hormônio folículo estimulante, folículo luteinizante, temos a tirotrofina, tá? Na tireoide nós temos a tiroglobulina, na paratireoide temos o paratormônio, e pâncreas temos a insulina e o glucagão, tá? Na medula, na glândula suprarrenal, nós temos a formação de noradrenalina e de noradrenalina dentro do que seria a medula, né? Como um exemplo de aminoácidos modificados, né? E esteroides derivados do colesterol, nós temos produzidos nas glândulas córtex, né? Temos os progestágenos, nas gônadas e os corticoides, né? E nas gônadas podemos ter os androgênios, temos né? E a placenta nós temos a formação de androgênios e estrogênios também, tá bom? Tá tudo bem por aqui? É um pouco mais de natureba aqui, viu? Controle dos níveis hormonais. Então, a secreção e a não secreção dos hormônios, quando eu preciso uma maior quantidade de hormônios, meus órgãos produzirão mais. Quando tenho em excesso, eles limitarão sua produção. Tá? Então, existe um fenômeno de controle na secreção e nos níveis de hormônios. Tá? Então, eles vão se regular desde um ponto de vista plasmático,
através de fenômenos denominados feedback negativo e feedback positivo, tá? E isso aqui é um controle netamente plasmático, tá? Quanto de hormônios se apresentam no sangue, tá? E em níveis plasmáticos, por exemplo, do hormônio que foi produzido no testículo, vai me informar para o cérebro quanto tem, e o cérebro vai codificar se é baixo ou é alto. E o cérebro que vai fazer o fenômeno de compensação, tá bom? Esses são fenômenos de feedback positivo e feedback negativo. Vou botar um exemplo de feedback positivo ou feedback negativo. A adenohipófise apresenta a produção de dois hormônios. Nós temos o folículo estimulante e o luteinizante. Tá? Eles saem da hipófise anterior, são secretados no nível sanguíneo e eles vão chegar no nível de testículo. Tá? O FSH vai estimular a maturidade dos espermatozoides e a formação das iniminas. Tá? Enquanto o luteinizante vai estimular as células de Leydig para estimular testosterona. Vamos supondo que a quantidade de testosterona produzida foi em excesso. Então vai existir um fenômeno, como foi produzido em excesso, por um sistema de retroalimentação chamado feedback negativo. Esse excesso vai demonstrar para o cérebro que existe demais. Então, o cérebro, através da adenohipófise, que produzia o LH, que é o estimulante, ele vai diminuir, tá? Vai diminuir a produção do luteinizante para que com isso baixe o nível de testosterona, tá? Achado que é um excesso. Isso nós conhecemos como um feedback negativo. Agora vamos supondo que a quantidade de testosterona estiver baixa, ele vai entender que está precisando da formação de testosterona. Então você vai entender que meu cérebro precisa produzir mais luteinizante. Então, pela baixa da testosterona, vai existir um incremento na produção hipofisiária do LH. Então, esse fenômeno se conhece como um feedback positivo, tá bom? Então, existem outros fenômenos de regulação, tá? Através do que nós chamamos de o síntese da liberação hormonal, o estímulo humoral, neural e hormonal. Já falamos sobre os feedbacks positivos e negativos dos hormônios, tá? Mas também existem algum estímulo humoral através da formação de imunoglobulinas, que podem estimular a secreção hormonal. E também a secreção neural, tá? Por exemplo, sabemos que o pâncreas tem uma inervação beta, né? Então, se temos uma inervação beta, ele pode ser bloqueado, pode ser estimulado por funções do sistema simpático e parasimpático, tá bom? Então, o pâncreas não só vai responder ao glucagônio, mas também vai poder responder a estímulos neurais, tá? Do nosso sistema simpático. Ou também a produção de algumas imunoglobulinas, tá? Sistema de retroalimentação. Esse fenômeno que eu falei para vocês de feedback positivos e feedback negativos, eles podem ser feitos de uma forma organizada, através de fenômenos bem mais curtos, fenômenos bem mais prolongados. Esses fenômenos são conhecidos como sistema de retroalimentação, tá? Os feedback positivos e feedback negativos são uma cadeia complexa, tá? Que pode ser de várias formas, desde curtas distâncias ou longas distâncias. Todo esse sistema nós conhecemos como sistema de retroalimentação hormonal, que regulam a secreção e mantém assim a homeostase, tá bom? Permitindo, pois, evitando a hipersecreção ou a hipossecreção de qualquer hormônio, né? Eu que falar para vocês só aqui. A parte hipofisiária tem um controle cerebral e a parte do tecido vai ter um controle também sobre um órgão-alvo, né? Do cérebro para a tireoide e tireoide sobre as células musculares, por exemplo. Podem funcionar o hormônio tireoidiano.
através de pequenas alças, que nós chamamos de alças curtas, né? Onde a hipófise controla a tireoide, ou a tireoide controla o célula-alvo, tá bom? Ou a célula-alvo controla diretamente o hormônio. Então, essas retroalimentações positivas ou negativas, nós conhecemos como retroalimentações em alça, tá bom? Um exemplo clássico de uma retroalimentação em alça, né? É aqui. O hipotálamo, né? Produz um hormônio chamado TRH. Este vai estimular para que ele, na hipófise se produza o TSH. E aí, na glândula tireoide, ele produz o T4 e o T3, tá bom? Agora, o T4 e o T3, eles podem regular diretamente no hipotálamo, podem inibir a secreção de TRH, assim como também podem inibir a secreção na hipófise diretamente, tá? Demais TSH para diminuir a produção, tá? O outro exemplo que nós já falamos é sobre a grande função de estímulo do nosso sistema simpático. Não somente o pâncreas, a glândula suprarrenal, a tireoides e outros órgãos temos, órgãos endócrinos, apresentam um controle simpático, um sistema nervoso autônomo, tá bom? Para poder também secretar. Não somente é um controle de retroalimentação, tá certo? Também tem controle neural do nosso sistema nervoso autônomo, tá? Existe um estímulo humoral, onde muitas vezes não é nem os hormônios, nem o sistema nervoso simpático que vai controlar, senão, por exemplo, as mesmas estruturas, né? Por exemplo, o paratormônio, quem controla nosso paratormônio, quem regula ele, a quantidade do cálcio, que é o produto que ele vai regular, né? A quantidade de cálcio é o que regula a produção de mais ou de menos paratormônios, né? Temos outro exemplo de hormônio comum aqui, nós temos nosso hipotálamo, tá? Nosso hipotálamo estimula a neurohipófise, e a neurohipófise produz oxitocina, a oxitocina gera o parto, né? E começa a ejeção da leite, tá? A ejeção da leite, a sucção mamária, né, dos cachorrinhos ou das crias, gera toda uma função sensorial que aumenta a secreção da neurohipófise, tá bom? Tá? Isso é um exemplo claro que também deu do tipo de influência, tá? Então, para concluir, amigos, nós temos aqui uma tabelinha bem mais fácil, infelizmente vocês têm que decorar, de todos os hormônios que são produzidos dentro desse tecido organizado que nós falamos, né? Sistema nervoso central, nós temos hipotálamo, temos hormônios hipotalâmicos, tá? E os nervosos hipotalâmicos, temos duas áreas de hipotálamo, do hipófise, perdão, temos uma hipófise anterior e uma hipófise posterior. A hipófise anterior produz o ACTH, a tireotrofina, FSH, LH, somatotrofina, prolactina, oxitocina, e a hipófise posterior vai produzir a oxitocina e a vasopressina, tá? O ACTH vai trabalhar sobre o nosso cortisol e nosso adrenal e vai produzir três hormônios principalmente: cortisol, cortisona e aldosterona, tá? Ele tem muitos tecidos onde vão funcionar. A tireotrofina vai trabalhar na tireoide, produz T4, T3 e trabalha principalmente sobre músculos e fígado. O FSH, o LH vai trabalhar nos vários intestinos, produzindo progesterona, estradiol, testosterona e órgãos reprodutivos. A somatotrofina vai trabalhar sobre fígado e ossos, a prolactina vai trabalhar sobre a glândula mamária, tá bom? A hipófise posterior vai trabalhar na oxitocina, que vai trabalhar sobre a glândula mamária também, e a vasopressina vai trabalhar nas arteriolas, regulando a quantidade de líquido no nosso organismo, tá bom? Então, são exemplos que eu coloquei aqui no quadro, que seria importante vocês poderem aprender, tá? Então, muito obrigado, boa noite para vocês, tá?